Hoje o papo vai ser sobre diversão, só que com aquele toque de realidade que a gente ama. Eu vou te mostrar 10 coisas que a gente faz para se divertir gastando pouco. E alguns de vocês sabem que eu e o Bruno, a gente tá em uma meta bem ousada que é a quitação do financiamento da nossa casa. E quando a gente tem um objetivo grande assim, não dá para sair por aí gastando horrores sem critério nenhum. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Carol do Casal Investe e aqui a gente fala sobre educação financeira, organização, mentalidade e dinheiro. Muita gente acha que economizar é sinônimo de ficar trancado dentro de casa, sofrendo, sem nada para fazer, rolando o feed do Instagram, naquele tédio terrível. Só que não é. Só que para isso funcionar, no caso de quem é casal, a gente precisa sentar, a gente precisa expor as nossas vontades e os nossos desejos. E no caso, se você é solteiro ou você é solteira, é só você fazer essa análise sozinho mesmo, não tem problema. E aí você vai parar e você vai se fazer as seguintes perguntinhas. Quais são as coisas que eu realmente gosto de fazer? O que nós, como casal, amamos fazer juntos? Aqui em casa, por exemplo, a gente gosta de comer bem. A gente gosta de ver filmes, de ver séries, gosta de praia, de cachoeira. E a partir disso, a gente criou o nosso jeitinho de estar aproveitando a vida sem fugir dessa meta. E a primeira coisa é a nossa paixão por mercado e pela Swift. Swift, para quem não sabe, é uma marca de proteína e de alimentos congelados que é simplesmente maravilhosa. E a gente ama de paixão aqui em casa. E eu não tô fazendo publi não, tá? É porque a marca é realmente boa e nada mais justo do que compartilhar isso com vocês. Inclusive, Swift, se você estiver assistindo esse vídeo, se você quiser patrocinar o nosso canal, a gente tá aí. Mas então, mercado e comida a gente ama demais da conta. E antigamente, a gente fazia aquela compra mensal gigante que chegava até a estragar as coisas dentro de casa. Mas como a gente viu que isso estava prejudicando o nosso bolso e a gente estava desperdiçando comida, hoje a gente mudou a estratégia. E aí a única coisa que a gente compra para o mês todo é a proteína. E como eu disse, a gente faz isso pela Swift. Só que a Swift é um pouquinho longe da nossa casa. Então a gente vai uma vez ao mês e aí a gente já garante a nossa carne de qualidade por um preço que muitas vezes é muito melhor do que nesses mercados aí que a gente costuma comprar. Aí já para o resto das compras a gente só vai no mercado quando realmente as coisas acabam. Aí a gente deixa acumular um pouquinho, né, para não ficar indo toda hora também. Aí a gente deixa acumular algumas coisas, né, que estão faltando e aí a gente vai junto no mercado aqui mesmo perto de casa. Às vezes a gente vai num pertinho, outro um pouco mais longe. Depende muito, aí a gente olha os preços, a gente compara e por fim a gente compra só o necessário. Só que para isso funcionar de verdade, a gente teve que estipular os tetos mensais e os tetos semanais para essa categoria de mercado. Segunda coisa é a cozinha versus o bendito do iFood ou as saídas que gastam pra caralho. Eu e o Bruno, a gente descobriu que ficar inventando coisas na cozinha juntos, às vezes é muito mais gostoso do que a gente pegar o carro e ir num lugar ou pedir algum lanche no iFood naquele final de semana. O Bruno, por exemplo, quem acompanha a gente lá no Instagram, já sabe que o Bruno faz um hambúrguer, mas um hambúrguer que é simplesmente delicioso, que eu fiquei até com vontade de comer agora, tá? E o hambúrguer, gente, é papo de McDonald's. Não é porque é meu marido. É porque realmente é gostoso. E aí ele também faz doces. Aí de vez em quando a gente cozinha junto, a gente coloca uma musiquinha, a gente abre um vinho. E aí um simples ato, né? Já vira um evento gratificante, gostoso. E a gente sai daquela rotina maçante sem gastar muito dinheiro. Inclusive, eu falo disso no vídeo que a gente postou essa semana aqui no canal, sobre o processo de economizar, de se organizar para atingir tais objetivos. E que esse processo é simplesmente enlouquecedor. E eu não vejo ninguém falando sobre isso. E aí eu resolvi abrir a minha boquinha e eu fiz esse desabafo aí real sobre como esse processo é cansativo, como ele é enlouquecedor mesmo. E eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a ver que realmente você não tá sozinho nessa. Então, depois desse vídeo aqui, depois de você assistir esse vídeo, corre lá para você assistir, porque tá muito bom. Agora, bora para a terceira dica, que é o café da manhã e o café da tarde. Antigamente, a gente costumava ir numa padaria aqui perto de casa.
para tomar um cafezinho da tarde ou um café da manhã. E era um cappuccino e um pão com linguiça divino, maravilhoso. Só que depois que a gente ganhou a nossa Doce Gusto, a gente passou a fazer os nossos próprios cafés em casa mesmo. Então, em vez da gente ficar indo nessas padarias caras, porque só naquela padaria um pão com linguiça e um cappuccino dava aí mais ou menos R$ 50. Aí a gente inventou algumas coisinhas práticas e baratas para fazer em casa mesmo, como por exemplo, pão com ovo, requeijão, que eu adoro, creme cracker. E o segredo não é só fazer em casa, porque o negócio é dar aquele tchan no café da manhã. Porque o que a gente gosta? A gente gosta de ir na padaria e ter aquela experiência, ver pessoas, conhecer padarias novas, comer comidas diferentes, não só a nossa. Então, o que a gente faz aqui em casa? A gente deixa a mesa aconchegante, a gente deixa o ambiente gostoso, porque aí a gente consegue curtir o momento, ter aquela experiência que a gente tem indo na padaria e, ao mesmo tempo, a gente consegue comer coisas gostosas, coisas boas, não só com a boca, né, mas com aquela sensação, com os olhos, e é muito gostoso. E agora, aproveitando o gancho do café, a dica 4 é o que a gente faz durante o café. Por exemplo, no café da tarde, a gente costuma reservar um tempinho para poder conversar sobre o dia. Porque o Bruno, ele chega umas 4, 4h30. 4 ele sai do trabalho, chega aqui umas 4h20, 4h30, e aí a gente já une o útil ao agradável. Eu preparo a nossa mesa de café e a gente já aproveita para conversar. Então é um lazer que não custa absolutamente nada, a gente ainda consegue economizar tempo e ainda fortalece muito a nossa conexão como casal. Dica número 5, a gente ama praia e cachoeira. Só que no momento não tá dando pra gente viajar, não tá dando pra gente fazer viagens grandes. Então, o que a gente faz? A gente escolhe alguns lugares por perto mesmo, algumas praias, algumas cachoeiras que não sejam tão longe, para a gente não gastar tanto combustível. E aí, a regra de ouro entra agora, entra aqui. Que o negócio não é ir pra praia, ir pra cachoeira e ficar gastando, almoçando em restaurante caro, comendo coisas na praia o tempo inteiro. Não. A gente leva o nosso kit farofeiro com orgulho. Então, a gente leva biscoito barato, a gente leva água, a gente leva guarda-sol, a gente leva canga, a nossa cadeira, a gente leva tudo. Só que quando eu vou com o Bruno, a gente deixa para comprar a bebida lá mesmo. Porque aí, qualquer coisa, a gente compra um mate. Da última vez, por exemplo, eu comprei um mate e um milho e um picolé. A gente gastou um pouquinho a mais, né? Gastamos, acho que uns 30 e poucos reais, né? 30 e poucos reais. Mas imagina se a gente não leva o biscoito, se a gente não leva cadeira, se a gente não leva guarda-sol. Olha o tanto de coisa que a gente ia ter que desembolsar. Aí, quando a gente vai com a nossa família, aí a gente leva um cooler, compra gelo, que o gelo é R$ 10, R$ 13. Então, a gente compra o gelo e leva umas coquinhas, uns guaracampos, que é mais barato. Então, fica bem mais em conta. E a 6ª dica é sobre o que a gente faz à noite durante a semana. Eu e o Bruno, por exemplo, a gente costuma ter basicamente os mesmos gostos. Por exemplo, ele ama ler, eu também amo. A gente ama estudar, ama aprender coisas novas para o nosso negócio. O Bruno gosta de caminhar, eu já não gosto, mas aí a gente faz a nossa caminhadinha ao ar livre, até para a gente também poder se distrair, né? Sair de casa um pouco. A gente gosta de assistir séries, a gente gosta de assistir animes, ver filme. A gente gosta de cozinhar juntos, que é simplesmente maravilhoso. E como eu tenho um problema sério com rotina, eu costumo diversificar essas coisinhas durante a semana para não ficar aquela coisa chata e repetitiva na minha semana. E aí isso acaba virando um lazer tranquilo, né? Que deixa a gente focado e, ao mesmo tempo, descansado. Mas, Carol, vocês nunca saem para comer alguma coisa bacana, para um lugar bacana? É óbvio que a gente sai, né, gente? Mas aí entra a 7ª dica. Quando a gente quer ir no nosso sushi, que é uma coisa que a gente gosta muito e é um pouco caro, a gente sempre busca promoções. Por exemplo, no sushi da praça, que a gente costuma ir, né? Se você chegar antes das 19 horas, você paga X. Se passar das 19 horas, o preço aumenta. Então, o que a gente faz? A gente procura ir até as 19 horas para poder pagar mais barato. E aí, da última vez, eu até levei a minha água. Porque aí a gente já economiza na bebida. Porque um rodízio para 2 pessoas dá em torno de 200 e poucos reais, quase 300. Aí, se você for beber alguma coisa, já passa de 300 reais. Então, só Jesus na nossa causa, né? Então, procurar promoções é uma boa aí na hora de você fazer o seu rolê do mês mais caro. Dica
Dica 8 é o nosso churrasquinho em casa que a gente ama de paixão. E aí, às vezes, bate aquela vontade, né, de comer um churrasco. Inclusive, quando os dois vizinhos estão fazendo, aí vem aquele cheiro, aquela fumaça de churrasco que eu falo, meu Deus do céu. Só que o problema do brasileiro é querer comer picanha toda vez que vai fazer churrasco. Sendo que aqui em casa a gente faz totalmente o contrário. A gente faz um churrasquinho simples só para nós dois. A gente compra um pão, faz uma pastinha de alho, compra linguiça que é mais barato, salsichão que eu amo de paixão. E aí a gente reserva um pedacinho da carne para fazer o churrasco. Aí para ficar melhor ainda, a gente ainda coloca uma musiquinha ali de fundo, né, um pagodinho, um funkzinho, né, que a gente gosta, e abre um vinho ou uma cervejinha e pronto. Tá tudo lindo, maravilhoso. E aí esse momento acaba virando um lazer, sem a gente precisar ir lá na churrascaria cara e pagar 200, 300 reais no rodízio. A 9ª dica vocês vão amar, que é o bonito do cinema. Já tem bastante tempo que a gente usa aquele cartão Unique, que muita gente não conhece, e é só você ir lá na bilheteria do cinema, comprar esse cartão por 10 reais, depois você vai lá no celular, cadastra e pronto, você paga metade do valor, você paga meia. E aí, como a gente gosta de ir no cinema VIP, então 80 reais que é o ingresso, a gente paga 40, fica muito mais acessível e a gente consegue se manter atualizado ali nos filmes e não deixa de ir no cinema, porque hoje em dia, se você for no cinema num final de semana, meu amigo, te contar, não. E antigamente eu ainda gostava de ir no cinema. Na verdade, eu só ia no cinema se a gente passasse no McDonald's e comprasse o hambúrguer que eu mais gosto de lá, que é o... Qual o nome? Clubhouse. Gente, que hambúrguer gostoso, meu Deus do céu. E aí eu queria a batata com cheddar e bacon. Não queria a batata normal. E aí, para 2 pessoas, esse hambúrguer dava uns 100 e poucos reais. Com a batata, com cheddar e bacon e esse hamburgão. Dava 100 e poucos reais. E aí o bonito do Bruno viu uma promoção no Burger King que 2 hambúrgueres sai por uns 35 reais aí. Uns 30, 35. Na época tava 25, agora tá 30, 35 reais. Mas vale super a pena, né? Para quem pagava 100 e pouco em 2 hambúrgueres. Então, olha aí a economia que a gente já fez. 2 hambúrgueres por 35 reais. E a 10ª dica é o nosso desafio aqui em casa. Mais meu do que o do Bruno. Que é a gente escolher um dia da semana para não gastar absolutamente nada. Um dia do final de semana. Eu confesso que essa dica a gente ainda está implementando, tá? A gente começou a implementar tem pouco tempo. Porque para mim... é uma dificuldade enorme ficar em casa final de semana. Eu realmente não suporto rotina. Como eu disse, o processo às vezes é bem cansativo e eu fico louca às vezes dentro de casa. Mas isso é super normal, tá? Então você precisa parar e refletir em alguma coisa que você goste de fazer. Só que sem gastar dinheiro. Pode ser um piquenique, pode ser algum jogo, alguma coisa dentro da sua casa, uma trilha, uma caminhada. O objetivo é justamente usar a sua criatividade para se divertir sem tirar R$1 do seu bolso. Só que isso para mim foi mega difícil, porque o Bruno virava, e aí, amor, o que você gosta de fazer? Eu gosto de comer. Eu gosto de gastar dinheiro, eu gosto de comprar coisas. Então, você precisa realmente parar e refletir em tudo na sua vida. Aí, eu parei por uns minutinhos, né? Por uns bons minutinhos, e eu descobri, eu lembrei de quando a família se reúne e joga jogo. E aí eu falei, Bruno, eu descobri que eu gosto de jogar jogo. E aí, o que a gente fez? A gente comprou até o Imagem Ação, não sei se vocês conhecem, é um jogo maravilhoso, super indico. E aí a gente joga, eu e ele mesmo, ou quando a família vem, se reúne, os amigos, a gente joga também e eu super adoro. Por mim, eu jogava todo dia. E olha, para tudo isso que eu falei acontecer, a gente precisa estipular tetos mensais e semanais. E aqui em casa, por exemplo, a gente estipula teto para todas as categorias. A gente estipula teto para o lazer, a gente estipula teto para o mercado, para comer fora, para compras para casa. Por exemplo, a nossa meta
para comer fora essa semana é de R$ 50, por exemplo. Então, se a gente gasta, vai lá no sushi da praça, por exemplo, e aí a gente gasta a nossa categoria, o valor da nossa categoria, então a gente sabe que o resto da semana não pode gastar com nada. E aí, de vez em quando, vai ultrapassar o teto da categoria, mas não tem problema. Aí você pega o teto de outra categoria e diminui o gasto nela. Por exemplo, a farmácia tem um teto de 100. O teto do lazer é 100 também. O sushi deu 200, aí você usa os dois. Ah, precisou de um remédio? Aí você tira lá do mercado. Entendeu? E você vai administrando dessa forma. Então, aqui em casa, a gente costuma fazer dessa forma para a gente poder gastar menos e estar se divertindo ao mesmo tempo. Para a gente não surtar e ter uma vida leve no meio desse processo todo. E é por isso que tudo depende das nossas escolhas. Tudo depende da nossa força de vontade, tudo depende dos nossos propósitos, das nossas metas. A gente tem que estar ciente o tempo todo do que a gente quer alcançar. A gente tem que estar atento 24 horas por dia para a gente não gastar por impulsividade ou por ansiedade, por estar nervoso. E se você sente que precisa de um direcionamento financeiro para organizar a sua vida, saber onde estipular os seus tetos e finalmente começar a realizar os seus sonhos, clica no link aqui na descrição porque eu quero te ajudar pessoalmente a trilhar esse caminho da mesma forma que eu faço aqui em casa. Então é isso, eu vou ficando por aqui e você já clica no link que está aqui na tela e já vai correndo assistir o nosso outro vídeo que vai estar complementando esse aqui. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!